É isso mesmo. Com o fim da emergência da Covid-19 anunciada pelo ministro da Saúde nos últimos dias, a vida do trabalhador também irá mudar. Mas o que muda? Quais são essas questões? Para entendermos um pouco melhor, nós vamos conversar com a Isabela Monteiro, ela que é advogada trabalhista. Isabela, muito bem-vinda. Agora explica para a gente o seguinte: o que muda na vida do trabalhador após esse anúncio aí, né, do ministro da Saúde? Certo. Bom, do ponto de vista trabalhista, nós vamos voltar, então, tendo em vista o fim, o encerramento do estado de emergência de saúde pública, nós voltamos, então, à aplicação da CLT, das normas regulamentadoras, das normas coletivas. Então, aquela obrigatoriedade, por exemplo, as principais mudanças, né? A obrigatoriedade, por exemplo, da gestante, que estava em teletrabalho obrigatoriamente. Os trabalhadores, por exemplo, com comorbidades poderão retornar presencialmente aos escritórios, às suas empresas. É importante que as empresas observem um prazo de 15 dias para chamar esse trabalhador de volta, porque como antes da pandemia não existia a obrigatoriedade dessas três categorias, por exemplo, exercerem os trabalhos de forma virtual, telepresencial no home office, agora, com o fim do estado de emergência, nada justifica essa permanência. É claro que o teletrabalho é uma medida que já existe desde a época da CLT. Então, antes do estado de emergência de saúde pública, nós já temos o teletrabalho. Então, empresas, se acharem conveniente continuarem com esses trabalhadores dessa forma, poderão, desde que seja feito agora um novo contrato aditivo, conversem com o seu trabalhador e que o trabalhador também concorde a partir de agora. Então, não pode mais ser imposto essa obrigatoriedade do teletrabalho. A partir de agora tem que ser combinado. Agora, doutora, a senhora explicou ali a questão desse gancho do teletrabalho. Os direitos são os mesmos para quem está em teletrabalho e para quem está efetivamente dentro da empresa? Via de regra, quem está em teletrabalho não tem direito à jornada extra, à hora extra, porque esse trabalhador, via de regra, ele está livre de marcação de ponto. Então, o trabalhador em telejornada, ele está livre da marcação de ponto e automaticamente do recebimento de horas extras. O trabalhador interno, não. Ele tem, uma vez ele trabalhando, marcando ponto, estando enquadrado dentro de um relógio de ponto dentro das normas da empresa, sim, ele precisa marcar ponto. Agora, sim, o funcionário, ele está gripado, ele está resfriado, ele precisa ficar afastado do trabalho com essa nova normativa? Sim, com o fim do estado de emergência de saúde pública, não há mais a obrigatoriedade das empresas afastarem os trabalhadores com simples sintomas gripais. Antes da pandemia já era assim, simples gripes não afastavam o trabalhador da empresa, a não ser que esse trabalhador venha munido de um atestado médico. Então, a regra geral que estava existindo durante a pandemia de que, olha, estou gripado, tenho que me afastar e aguardar o resultado do teste. Isso agora, a partir de 23 de maio, que é quando, de fato, a portaria ela vai entrar em vigor, que é o período de transição, né, da portaria, do prazo que o ministro concedeu. A partir de 23 de maio, o trabalhador com sintomas gripais, ele não mais precisa se afastar imediatamente. É claro que a empresa ela pode, sim, colocar protocolos de segurança dentro dela. A gente está vivendo uma nova realidade. Então, assim, a empresa percebeu que o seu funcionário está gripado, junto com sua equipe médica, ela pode colocar alguns protocolos de segurança interno, mas não é obrigada mais a pagar pelos dias que esse trabalhador está aguardando o teste de Covid, por exemplo, dele. Perfeito. Agora, com esse fim da exigência, né, alguma lei deixa de valer para o trabalhador? Várias normativas, né? Durante o estado de emergência de saúde pública, mais de 140 normativas foram criadas em virtude de exceções por causa do estado de emergência de saúde pública. Ao todo, foram mais de 2.000 normas. Voltada para a área trabalhista, mais de 140. Então, várias normativas, como, por exemplo, redução de salário e jornada, suspensão de contrato de trabalho para que o governo federal pagasse por esse salário. Isso não vai ser mais atualizado, isso não vai ser mais mantido, a não ser que, a partir de 23 de maio, novas medidas provisórias, novas legislações venham a ser editadas. Mas, via de regra, redução de jornada e salário, por exemplo, que muitas empresas optaram, reduziam 25%, 50% do salário e o governo pagava essa diferença, isso não vai ser mais possível, por exemplo. Obrigatoriedade de máscara também, que é um tema bem polêmico, né? A obrigatoriedade de máscara, por exemplo, nós estamos entendendo que, tradicionalmente, alguns segmentos já utilizavam máscara. Área da saúde, laboratórios em geral, normalmente sempre utilizaram máscara antes da existência da pandemia. Outros segmentos começaram a utilizar máscara por causa da pandemia. Então, esses segmentos como comércios, escritórios, lojas, indústrias que nunca utilizaram máscara, não precisam mais exigir dos seus trabalhadores. É importante sempre esse protocolo de mudança. Equipe médica do trabalho, técnico de segurança do trabalho, vamos montar aqui um setor, é necessário, não é mais necessário? A empresa pode impor o uso de máscara, sim, por uma questão do meio ambiente dela, de saúde do trabalhador. Correto.
Correto. Agora, para nós entendermos assim de uma forma mais simples, né? Isso irá beneficiar ou não o trabalhador? Pois é, eu digo o seguinte, nós estamos vivendo um novo normal. A partir de agora, nós vamos ter que viver o dia a dia e até mesmo observar se novas regras, novas leis, a partir do dia 23 de maio, serão publicadas. Então, é claro que, por exemplo, muitas gestantes, muitos trabalhadores acima de 60 anos não estavam gostando do teletrabalho, eles sentem falta desse ambiente corporativo. E as empresas não poderiam chamar esses trabalhadores porque elas eram proibidas. Agora, por exemplo, nós temos esse ponto positivo, né? Uma pessoa que tem uma comorbidade, mas que sempre gostou muito do ambiente corporativo, ela pode retornar ao trabalho. Então, nós vamos ter que observar, sabe? Correto. Bom, para nós finalizarmos aqui, eu gostaria que mais uma vez você destacasse quais são as principais mudanças para o trabalhador mediante aí esse fim, né, anunciado pelo ministro da Saúde. Perfeito. As principais mudanças, como nós falamos também, diz respeito à antecipação de férias. Um ponto muito importante é que as empresas, elas estavam com a possibilidade de comunicar aos seus trabalhadores com 48 horas de antecedência que aquele colaborador estaria entrando de férias. E a empresa estava pagando essas férias até o 5º dia útil depois que ele entrava de férias. Agora não mais. A empresa volta à regra da CLT padrão, que é o quê? Eu preciso comunicar 30 dias antes para esse trabalhador que ele vai usufruir das férias e preciso pagar essas férias antecipadamente. Então, também, eu não posso mais reduzir salário e reduzir a jornada desse trabalhador, a não ser que a empresa entre em contato com o seu sindicato de classe e comece ali uma negociação coletiva. Suspender contrato de trabalho também por 30, 60 dias não será mais possível neste momento. Gestantes, trabalhadores acima de 60 anos com comorbidades, obrigatoriamente não podem mais continuar em casa. Podem continuar se for feito um acordo entre empresa e trabalhador. Essas foram as principais medidas que nós podemos falar. Correto. Então, é importante, né, o empregador e também o trabalhador ficar atento à questão do prazo, né? Que aí tem até o dia 23, o próximo dia 23 de maio, para se adaptar. Exatamente. A portaria foi publicada oficialmente no dia 22 de abril. O ministro da Saúde concedeu um prazo na portaria de transição de 30 dias. Então, nós estamos entendendo que até o dia 23 de maio, inicia essa nova fase que retornam as leis, as regras antigas antes do início da pandemia, antes do decreto do estado de emergência. Correto. Nós conversamos com a Isabela Monteiro, ela que é advogada trabalhista, e nos explicou aí a respeito, né, das novas normativas, tanto para o empregador quanto para o trabalhador, com o fim da exigência emergencial anunciada pelo ministro da Saúde. Isabela, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Volto com vocês aí no estúdio.